Olá, boa tarde. Tô sem áudio. Agora, boa tarde. Consegue me ouvir? Agora sim, tudo bem? Maravilha. Maurício é um dos autores, certo? Exato, exatamente. Tá. Enfim, a gente está programado para iniciar às 18, né? Então, fica à vontade, tá? Enfim, e daqui a pouco a gente inicia, então. Não, perfeito. Combinado.
Oi, Laurício. Laurício, tudo bem? Olá, tudo bem, professora? Graças a Deus, tudo bem. Estamos chegando, né? É isso aí. Qual é a ordem do seu trabalho naquela programação, você sabe? Na verdade, eu não me recordo, mas não é o primeiro, não. Terceiro. Terceiro. Boa tarde, professora, tudo bom? Boa tarde, Daniel, tudo bem? Tudo bem. Eu estou como moderador nessa sessão. A Ah, ordem do trabalho, né, do Laurício e seu, né, ele está na terceira. É o terceiro trabalho a ótimo, ser apresentado. tá ótimo, muito obrigada. A gente fica olhando porque nós temos outras coisas, né? Tem outros orientados e a gente fica espremendo o tempo aí, né? Sim, imagino. São bastante, né? Enfim, então... Mas É a um gente congresso valida essa médico. apresentação, a gente valida a ordem da apresentação quando todos estiverem presentes, enfim. Está previsto para a gente iniciar daqui a pouco, daqui a 2 minutinhos, Que ótimo, isso é muito tá bom. bom? Tá ótimo. Daqui a pouco a gente começa então. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Como é que tá o Rio, Maurício? Então, me adaptando ainda. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Muito quente? Assim, hoje, por exemplo, é que eu moro bem literalmente no litoral, eu moro na praia, né? Sei. E aí tem muito vento aqui, então umidade essa Ah, semana. Então, um clima meio entendi, estranho, assim. entendi. Aqui está, Mas tá no gostoso. momento, dizendo que estamos com 28 graus. Deixa eu ver. Não, caiu para 25. Até meia hora a gente estava com 28 graus, agora começa a cair. É uma loucura, né? Porque É que a é semana fez clima de frio aí em São Paulo, deserto, né? né? É, É aquele calor durante o dia, né? sim. E a senhora, pelo jeito, Uma- pegou uma gripe. Não, peguei rinite, uma crise de Ah, rinite. rinite, parece mais crise de rinite. Os sintomas todos Sim. são de rinite mesmo. Ontem, começou ontem à noite. É que o tempo tá muito seco aí, né? Aí teve esse Muito, queimado. olha, muito, tá terrível, né? Tá Sim. terrível. E a faxineira ainda veio fazer limpeza e Hum, mexe com tudo, você sabe como é isso, né? sim. Levanta, levanta mais pó. Então, Sim. ontem eu estava em petição de miséria. Hoje também não estou muito melhor, não, mas tem que dar jeito, porque amanhã eu vou dar aula. Então, Coisa boa. você conseguiu Bom, fechar aquele relatóriozinho? Mandei ontem pra Você senhora. mandou? Ai, meu Deus, Logo depois, uns 10 pelo minutinhos WhatsApp? depois, pelo Pelo WhatsApp, WhatsApp? isso. Isso. Opa, peraí, Maurício. Tô comendo bola? Eu Isso mandei não é. Ah, de logo, verdade. logo Gozado que aqui, por depois. alguma. Desculpa. Ah, É por imagina. alguma razão que eu boa desconheço, noite a isso todos. não é. Nossa, tô te Vamos, perguntando porque o Capelosa me perguntou hoje também. Ah, Me tá. perdoa, viu? Ah, imagina. todos me ouvem bem? Sim. Sim. Tá, ótimo. Né? Enfim, a gente está com alguns é, autores e participantes aqui convidados já presentes, então vamos iniciar a sessão, tá? Antes de mais nada, enfim, né, eu vou me apresentar, enfim, vou apresentar a dinâmica da sessão também, né? E enquanto isso a gente ganha alguns minutinhos também para que os demais autores e convidados ingressem aí nessa sessão, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu estou como moderador dessa sessão, tá? Então, é a sessão, só para a gente validar tudo direitinho, né? É a sessão do tema 8, Gestão Estratégica de Operações de Cadeia de Suprimentos, Economia Circular, Sustentabilidade em Operações de Cadeia de Suprimentos e Gestão Logística.
A gente tem 4 trabalhos a serem apresentados, debatidos, né? Enfim, a introdução de critérios sustentáveis nas licitações do Instituto Federal de Farroupilha, né? Traz os isomórficos presentes nos sites das empresas de logística de Uberlândia, desenvolvimento do mercado de atacado e varejo para as embalagens de transporte e armazenagem de produtos e uso do BPM, mudanças de processo em uma indústria de implementos rodoviários, né? Enfim, meu nome é Daniel, tá? Daniel Lima. Atuo na área de BPM, gestão de processos, enfim, há 15 anos, né? Sou um entusiasta do assunto, enfim, então fui convidado então para estar como moderador dessa sessão. A gente pode levar a sessão, né? Eu sempre procuro, né, sugerir, né, que a gente leve as sessões de uma maneira muito leve, né? Como uma troca sempre de conhecimentos, né? Ampliação do network, enfim. Então, a academia, né? E a gente tem trabalhos aqui com muita aplicabilidade prática envolvendo empresas, né? Então, essa troca de network ela é sempre muito bem-vinda, né? Muito favorável, né? Eu costumo também utilizar uma dinâmica, né, para a apresentação das sessões. Ontem a gente utilizou também na sessão do primeiro dia, e aí é só uma sugestão, fiquem à vontade para aderir ou não, tá? Onde a primeira apresentação, né, quer dizer, na verdade, a partir do segundo, né? Então, o segundo, né, se tiver questões ali, faz a pergunta para a primeira que apresentou, o terceiro para o segundo, o quarto para o terceiro, e aí o primeiro que apresentou, enfim, como não tinha anterior, pergunta para o quarto, né? Enfim, eu tenho as questões também aqui comigo em relação para a promoção do debate, enfim, dessa sessão, tá? Então, bem à vontade, tá? O primeiro trabalho que a gente tem, que foi a ordem que eu citei, né, é a introdução de critérios sustentáveis nas licitações do Instituto Federal de Farroupilha, né? A autora é a Márcia Praz. Márcia está aqui com a gente, né, Márcia? Então, fique à vontade, então, para trazer a tua apresentação, tá? Eu só tenho uma questão de questão de ordem para compartilhar nessa sessão, tá? Que é a questão do cuidado com os áudios, tá, pessoal? Então, enfim, à medida que os demais participantes e autores estiverem ingressando, né, se ingressarem com áudio, né, enfim, interrompendo a apresentação do autor que vai estar expondo e tudo mais, eu vou estar multando, então não me interpretem mal, enfim, é só para uma questão de organização da sessão, tá? Ao final a gente abre, então, para perguntas de debate, tá? Então, enfim, cuidado com o tempo, né? A gente sempre lembra, né, a questão de tempo é uma questão sensível para a apresentação dos trabalhos, tá? Então, cada apresentação tem 15 minutos, né? E a gente reserva mais 5 minutos ao final para perguntas e debates. Tá bom? Márcia, a palavra está contigo. Opa, desculpa. Daniel, boa noite. Meu nome é Marco Boa noite. Aurélio. Será que é possível, se todos concordarem, da gente apresentar primeiro? Porque eu estou aqui na faculdade e daqui a pouco eu tenho que entrar em aula. Seria possível? Márcia, tudo bem, Márcia? Por mim não tem problema, pode ser sim. Pode Estão ser? me ouvindo bem? Obrigado, Márcia. Pode ser. Então, então a gente está trocando a ordem aqui, né? Então, da apresentação da introdução dos critérios sustentáveis da autora Márcia para, então, o quarto, né? O uso do BPM, mudanças de processo da Vitória, da Hora e Marco Aurélio Fittipaldi, certo? Isso, esse mesmo. Então, ó, vocês estão com a palavra, então, tá? Fiquem à vontade. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Então, sim, ela só não está no modo apresentação, mas a gente está vendo a tela. Ponto de apresentação. Eu coloquei no modo apresentação já. Agora? No modo apresentação ainda não está para gente. Não sei se você está trabalhando com 2 telas aí, você está projetando uma delas, enfim. Foi agora? Oi, Victoria. Para você conseguir fazer a apresentação, você precisa sair, entrar de novo para apresentar no Zoom e aí clicar em apresentar a tela inteira. Para o Obrigado, Júlia. A Júlia compartilhamento. está com a gente como suporte, né, Júlia? Então, obrigado. Imagina. Compartilhar a tela.
Modo apresentação, Ou não, eles não foi estão modo conseguindo. A Júlia disse que nós precisamos sair e colocar a tela inteira. Stop, eu acho que sai. Aí, Júlia, na hora de colocar para apresentar, Tem a opção apresentar toda a tela inteira. eu acho que é nessas figurinhas. Não, aí coloca... Ah, deve ser aqui, ó. Foi? Agora sim. Foi. Tá bom. Boa noite, gente. O meu nome é Victoria. O orientador do meu trabalho é o professor Dr. Marco Aurélio. Deixa eu ver aqui. O tema do meu trabalho foi o BPM na indústria de implementos rodoviários. Antes de apresentar a empresa para vocês, eu vou conceituar as palavras-chave que vai aparecer bastante aí no meu trabalho. Vou começar conceituando o que é processos. Então, processos é uma sequência de múltiplas atividades realizada numa sequência lógica que tem o intuito de oferecer um bem ou serviço para um cliente específico. Logo após, vou conceituar o tema do meu trabalho, que é o BPM, ou melhor, o Business Process Management, que é uma metodologia gerencial que tem o intuito de otimizar os processos dentro da organização. O objetivo dele é fazer com que reduza os gargalos, automaticamente aumente a eficiência e a produtividade da empresa. Ele é composto por 6 fases, que a primeira fase é o planejamento. Nessa fase é onde encontramos os erros do processo. Logo após, vem a fase da análise, que é onde criamos ações para a solução desses problemas. Depois temos a fase de desenho e modelagem, que é onde fazemos o redesenho do processo atual, que está nos trazendo o problema. A fase de implementação, que é onde colocamos os planos de ação para trazer nosso resultado. Logo após vem o monitoramento e controle, que é onde conseguimos ver se o objetivo está sendo concluído conforme planejamos. E vem a parte do refinamento, que se tiver algum problema, o refinamento é onde soluciona esses problemas que teve na parte de monitoramento e controle. O problema da CIB, que é uma empresa daqui de São Paulo mesmo, ela conta com 200 funcionários, então, de acordo com o Sebrae, ela é uma empresa de médio porte. O problema estava sendo inúmeros cancelamentos de notas fiscais. Os clientes pediam o cancelamento das notas com a justificativa de que os preços que estavam declarados nela era diferente do que tinha negociado com um representante comercial. Para solucionar esse problema, os métodos que foi utilizado foi uma pesquisação, pois o participante e o pesquisador são as mesmas pessoas e eles estão envolvidos diretamente no problema e têm o intuito de solucionar. Ela classifica-se como uma abordagem qualitativa, pois o pesquisador é o sujeito e objeto da pesquisa, e a sua natureza é uma pesquisa aplicada, pois ela foi desenvolvida para solucionar um problema específico. Essa pesquisa foi iniciada em outubro de 2023 na CIB e terminou no mês de maio do ano de 2024. Então, nós iniciamos a primeira fase do planejamento, que é onde nós identificamos o ponto de falha. É importante ressaltar que a supervisora do comercial, ela sabia o processo de negociação dos pés à cabeça, vamos dizer assim, mas ela não sabia como resolver esses problemas. Então, ela conhecia o processo, mas não sabia como solucionar o problema. Então, foi um pouco mais fácil achar onde estava vindo os pontos de falha, os gargalos. Vou colocar aqui para termos uma visão melhor. Depois fomos para a fase da análise. E o que conseguimos enxergar? Que a empresa, ela é uma empresa familiar, então eles eram acostumados, ela se expandiu muito rápido, então o processo eles eram acostumados a fazer de qualquer maneira.
Então, sempre que eles negociavam preço, eles usavam o WhatsApp para fazer essa negociação. Então, todo o histórico da negociação de preço era pelo WhatsApp, eles não usavam o e-mail. Sendo que o WhatsApp tem configurações em que as conversas podem ser apagadas dentro de 3 dias, 7 dias, e acabavam perdendo o histórico. Então, se o cliente falasse que o valor de tal produto era 25 mil e eles tivessem negociado um valor a mais ou a menos, não tínhamos históricos para poder tentar entender o que estava acontecendo. E na parte de desenho e modelagem, que nós fizemos a reestruturação do processo, a primeira coisa que pensamos foi fazer com que eles usassem o e-mail como um canal de comunicação, e o representante comercial, sempre que ele fizesse uma nova negociação de preço, ele enviasse uma ata com o preço antigo e com o preço atual, enviasse uma ata para a analista comercial responsável por tal cliente e falasse o porquê que estava negociando o preço antigo e o preço atual, enviasse por e-mail para ter o código, para ter o preço que estava acontecendo e mantermos os históricos. Foi implementado essa parte de colocar aí eles de uma forma mais formal para usar o e-mail. Só que na parte do refinamento, que era para entender se estava ocorrendo tudo certo, percebemos que não estava, pois o representante comercial, ele não tinha tempo para renegociar o preço, depois sentar, fazer a ata de reunião, mandar e-mail, e acabava que ele esquecia de fazer todo esse processo e se perdia. E o que aconteceu na parte de refinamento? O que nós pensamos? Sempre que ele fosse negociar um preço, ele deixaria de lado o e-mail, pois ele estava esquecendo muito. Ele sentava com o cliente no mesmo momento e atualizasse o preço ali na frente do cliente, colocasse lá um novo pedido na frente do cliente. Junto com o TI lá da organização, nós conseguimos ver que o TOTUS ele é capaz de colocar uma ferramenta em que toda vez que um preço fosse negociado, o representante inserisse um novo pedido, chegasse um lembrete no nosso e-mail, e se nós apertávamos sim, o novo preço subia, o novo pedido subia no e-mail e o antigo era cancelado. Subia no RP da empresa e o antigo era cancelado. Isso fazia com que não fosse possível eles esquecerem, o representante já negociava ali com o cliente e estava tudo certo, tudo alinhado. Com esse novo processo, no ano de 2023, consegui contabilizar aqui de 15 notas fiscais canceladas. No ano de 2024, com esse novo processo do representante de vendas, colocar o e-mail junto com o cliente e com esse novo sistema do RP, foram apenas 2 notas fiscais canceladas no ano de 2024. O impacto no faturamento também diminuiu bastante. O porquê tinha esse impacto no faturamento? Todo começo e final de mês, nós fazemos um acompanhamento de venda. Então, nós pegamos todos os pedidos diretamente do RP e contabilizamos. Então, vamos supor que o faturamento consta no começo de mês, que seria R$ 1.000 até o final. Se o faturamento cai e consta R$ 500, eles vão querer entender o que aconteceu. E toda vez que nós pegávamos os históricos e tentava entender o que aconteceu, quando as notas eram canceladas, os pedidos diminuíam, porque o representante de venda ficava muito preocupado com a insatisfação dos clientes e davam bonificações. Olha, nós vamos arrumar o preço aqui de vendas internamente, desculpa pelo ocorrido, e em troca, nós vamos te dar 5% de bonificação em cima dessa nota fiscal. Quando chegava o final do mês e eles iam analisar o faturamento, eles viam aquele fundo e ficavam desesperados e aí tentavam entender o que aconteceu e era sempre o mesmo motivo. Então, concluindo, nós conseguimos concluir que a pesquisa conseguiu atender o que nós esperávamos, que era a diminuição do cancelamento de notas fiscais, e conseguimos reduzir o impacto no faturamento da empresa CIB. Obrigada. Obrigado, Vitória. Obrigado, professor Marcos. Enfim, a gente consegue perceber pela exposição, né, que a aplicação prática do BPM pode resolver uma série de problemas específicos da empresa ali, um impacto direto na melhoria do processo, como, por exemplo, a redução de cancelamentos em notas fiscais, né? Enfim, eu analisei, né, li detalhadamente cada um dos trabalhos, né,
E tem uma pergunta, né? Eu acho que a gente pode iniciar, então, a sessão de debate ao final de cada apresentação, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá, maravilha. E uma pergunta que eu queria iniciar essa sessão de debate, né? Talvez para compartilhar com a gente como a empresa ela lidou com a resistência interna à mudança durante a implementação do BPM e quais foram as estratégias de gestão de mudança, de repente, que vocês utilizaram nesse processo, nessa melhoria, enfim. Então, como eu disse, a CIB era uma empresa familiar. Então, o representante de vendas cresceu com o dono e o diretor comercial também brincava junto com o dono. Então, assim, para eles era natural negociar o preço pelo WhatsApp, não usar nenhum canal formal de comunicação. E quando nós juntamos, fizemos uma reunião que os processos iriam mudar, a primeira coisa que eles falaram é que não iria dar certo. O representante comercial foi um deles. Não vai dar certo porque eu não vou conseguir entrar no sistema, é muita tecnologia, eu não vou conseguir fazer. E aí tinha muitas vezes que ele ligava para a gente e falava, ó, não vou fazer porque não vai dar certo. Só que quando eles lembravam do impacto no faturamento e que essa era a única forma de tentar realmente resolver, pois isso já estava se alastrando há um ano, eles até que faziam, sim, pediam ajuda para o TI, faziam chamada de vídeo. Demorou um pouco para eles se acostumarem, mas hoje parece que eles nem lembram mais como era feito antigamente, assim, usando o WhatsApp. Mas qualquer mudança, sei lá, causa medo, né, na gente, e nós não aceitamos muito bem. Na implementação de melhoria de processo, a questão da mudança sempre é uma questão mais sensível, né? Queria, se me permitisse, né, destacar um aspecto relevante, né, do trabalho apresentado, tá? Que é a reestruturação de processos, né, de comunicação interna e tudo mais, a formalização das negociações. A ideia é evitar erros de precificação, né? Eu acho que é um grande ganho ali, né, em relação ao que foi apresentado, né? E em relação talvez a sugestão de ampliação do estudo, enfim, né? Talvez explorar mais profundamente os desafios enfrentados na implementação do BPM ali na própria organização, né? E comparar, de repente, com outras empresas do setor se utilizam o não BPM, enfim, como é que acabam fazendo essa gestão, né? Enfim, então, acho que isso pode também agregar para estudos futuros, ou, enfim, para o aprofundamento do estudo. Tá bom? Agradeço muito a apresentação. Gostaria de ampliar o debate para os demais autores e participantes. Alguém tem alguma questão? Gostaria de fazer alguma pergunta? Enfim. Eu posso fazer uma. Márcia? Oi. Assim, Vitória, eu fiquei um pouco na dúvida, né, em relação ao sistema, que o sistema de onde se efetuam os pedidos, ele é mencionado só mais lá no final, né, do relato, né, na parte do refinamento, não sei. Eu fiquei na dúvida, assim, se ele não poderia, essa formalização ser feita por meio do sistema, não sei se o sistema não permite, ou ao invés de se fazer um e-mail, ele não poderia gerar um relatório no sistema e enviar por WhatsApp. Só queria entender, assim, como é que é esse sistema, porque no início do trabalho parece que não havia um sistema e daí depois foi mencionado que tinha um sistema para lançar os pedidos, né? Talvez esse sistema também poderia ser usado para formalizar esse pedido, né? Só me esclarecesse, assim, essa questão. Sim, sempre teve um sistema. É que a maior dificuldade era fazer com que o representante de vendas usasse esse sistema. Ele tem um pouco mais de idade, assim, então ele tinha muita dificuldade com isso. Então, para ele entrar em muitas telas, já dava confusão na cabeça dele, e aí ele não aceitava. Mas hoje, ultimamente, até as cotações que estão entrando, nós estamos conseguindo colocar no sistema e fazer o relatório. É que para ele era mais fácil entrar lá no grupo que nós temos do comercial, mandar um áudio, negociei com o cliente X que tal eixo vai ser esse valor, enviar e ele na cabeça dele estava tudo certo. Entende? Então era a dificuldade mesmo dele usar que nós conseguimos que ele usasse. O WhatsApp, ele facilita, mas ele tem essa questão, ainda mais se você manda um áudio, daí você nem visualiza daqui a pouco um valor lá que foi negociado e tal. Então, é importante, de certa forma, né, essa formalização, né, das etapas. Nós Interessante, já obrigada. passamos
De nada, nós já passamos por muitas situações que as mensagens era lida por outra pessoa, aí quando a nota fiscal chegava no cliente, o cliente falava, mas você me deu ok na negociação. Aí quando nós perguntávamos, cadê? Onde que tá isso ok? Ele mandava um ponto final na mensagem com o nosso ok. Aí nós ficávamos, quem deu esse ok? Meu Deus, quem respondeu? Mas na hora da nossa rotina, no dia a dia, milhões de coisas, acabava respondendo e nem via que era uma negociação de preço. Sim, sim. Obrigado, Márcia, pela pergunta. Obrigado, Vitória e professor Marcos também pela exposição. Alguém mais? Se não temos mais perguntas, então acho que a gente então pode retomar a ordem da apresentação dos trabalhos, né? Então a gente pode começar então pelo primeiro que estava previsto, né? A introdução de critérios sustentáveis nas licitações do Instituto Federal Farroupilha, né? A autora Márcia Praz, né? O estudo e aí só para introduzir o contexto, né? Traz uma investigação sobre a introdução de critérios sustentáveis no processo de licitação pública, né? E o foco principal é o Instituto Federal Farroupilha. Márcia, você está com a palavra, fica à vontade, enfim. Tá, ok, muito obrigada. Deixa eu tentar. É no share que apresenta isso? Deixa eu ver. Isso. Isso, não quer, isso mesmo. Está aparecendo? Está aparecendo, só não está no modo apresentação por enquanto. Dá licença um pouquinho. Desculpa, Daniel, e desculpa, Márcia. Oi? Desculpa atrapalhar a apresentação. É que a gente precisa sair, que daqui a pouco começa a aula. Se vocês não se importarem, eu agradeço muito, mas a gente tem que começar a aula daqui a pouco. Tudo bem, fiquem à vontade. Muito obrigado. Agradecemos a presença e a participação. Obrigado. Obrigado. Acho que agora deu certo. Tá Estão enxergando? compartilhando, né? Só Tá. por enquanto. Isso, agora foi. A gente está vendo e te ouvindo, Márcia. Bom, então, o título do meu trabalho é a introdução de critérios sustentáveis nas licitações do Instituto Federal Farroupilha. Meu nome é Márcia, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. Sou também servidora do Instituto Federal Farroupilha, técnica administrativa lá do campus de Panambi. E atuo, então, no setor de licitações e contratos do campo. Esse relato técnico, então, foi o trabalho final da disciplina de inovação no setor público, ministrada pelo professor Dr. Rodrigo Marques de Almeida Guerra. Então, contextualizando um pouco, eu trouxe um pouco da literatura sobre o tema, né? Então, dado o poder aquisitivo, né, do setor público, há uma exigência, né, para que o setor público adote critérios sustentáveis nas licitações, né? Pela responsabilidade do governo com a sociedade e também como forma de promover o desenvolvimento sustentável. A literatura também aponta assim que há muita falta de conhecimento e conscientização, né, dos servidores, dos responsáveis pelas compras, em relação aos critérios sustentáveis, os critérios verdes, que também são chamados. Então, é preciso incentivar a implementação e o conhecimento dos atores envolvidos nas licitações para que apliquem esses critérios. Eu trouxe um pouco da legislação sobre o tema, né? Então, a gente tem já na Constituição Federal, né, o artigo 225, que afirma que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. Na antiga lei de licitações, a Lei 8666, a introdução da promoção de práticas sustentáveis se deu através... que eu não enxergo aqui. Né, se deu em 2010, e depois a gente teve, então, em 2021, a promulgação da nova Lei Geral de Licitações e Contratos, né, em que ela trouxe muito forte essa questão da sustentabilidade. No artigo 5º, ela traz o desenvolvimento nacional sustentável como um princípio, e no artigo 11, inciso 4, né, ela traz o incentivo à inovação e do, desenvolvimento nacional sustentável como um dos objetivos do processo de licitação.
Nesse sentido, então, a gente tem o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia Geral da União. Esse guia ele já existe há vários anos, né? Teve várias edições. E em 2023, então, foram incorporadas as inovações da nova lei. E ele é uma ferramenta, né, à disposição dos órgãos públicos que traz muitas recomendações de como adotar critérios de práticas sustentáveis, mas ele acaba muitas vezes não sendo utilizado, né, pelos setores, pelos órgãos públicos e setores de campo. Falar um pouco do Instituto Federal Farroupilha, né? Nós somos, então, uma instituição de ensino federal, temos cursos de nível técnico e graduação, estamos localizados no Rio Grande do Sul, temos 12 unidades, né? A reitoria, que é em Santa Maria, e mais essas unidades que estão listadas aí. Ali no mapa, então, vocês podem ver mais ou menos a localização das unidades. Então, qual foi o problema identificado, né? A gente praticamente não tem critérios de sustentabilidade hoje incorporados nos pregões do IFAR. O atual, a gente tem um processo padronizado de licitação, mas ele não tinha nenhuma menção, nenhum mecanismo que promovesse a aplicação desses critérios. E considerando, né, essas exigências, principalmente da nova lei, né, que a gente teve que também se adaptar aos processos todos de acordo com essa nova lei. Então, a gente esse trabalho buscou investigar como contribuir para a inclusão de critérios e práticas sustentáveis nas licitações do Instituto. O objetivo geral, então, foi propor uma ferramenta para a promoção da inclusão de critérios e práticas sustentáveis na padronização dos processos do processo de licitação institucional, com base no Guia Nacional, né, que eu comentei antes, o Guia Nacional da AGU, de Contratações Sustentáveis. O método, então, foi a elaboração de um documento com orientações sobre como prever os critérios de sustentabilidade nos processos licitatórios, com base no guia, e introduzir esse documento dentro do procedimento padronizado dos processos institucionais licitatórios. Vou, então, tentar explicar um pouco como é que funciona. Eu acredito que vocês são a maioria do setor privado, então, às vezes, é difícil entender como é que funciona, né, o processo de licitação. Então, apesar de nós sermos 12 unidades no IFAR, a gente tem uma estrutura hoje centralizada, que foi implantada a partir de 2021 por uma determinação do governo, né? Até então, a gente tinha as unidades autônomas dentro do sistema do governo para operar as licitações, e aí o governo exigiu que fosse centralizado e a gente passou a ter só uma unidade. Isso fez com que a gente tivesse que repensar os nossos processos, a forma como a gente trabalhava, porque a gente não tinha como trazer os servidores de 12 unidades, de 12 cidades diferentes, né, das coordenações de licitações, numa unidade só. Então, os servidores permaneceram nas suas unidades, mas trabalhando em conjunto de forma centralizada. Aí a gente criou, então, dividiu esses servidores em dois grandes núcleos, né? O núcleo de planejamento é responsável por elaborar a fase interna da licitação, que é uma série de documentos, até o edital, né? E o pregoeiro, os pregoeiros que são responsáveis pela fase externa, são responsáveis por operar os pregões e selecionar os fornecedores. Os pregões, então, são organizados de acordo com a natureza dos materiais e dos serviços demandados. Então, por exemplo, assim, gêneros de alimentação, a gente faz licitações por tipo de material, por exemplo, gêneros de alimentação, material de informática, material de laboratório, e aí os serviços também, né, de acordo com o tipo de serviço. E aí, então, todo ano a instituição elabora um cronograma, estipulando a data de início do processo licitatório e uma pessoa responsável do setor de licitações para conduzir o processo, que eles são chamados de líderes da equipe de planejamento. Então, eles conduzem essa fase interna do planejamento da licitação. E também, então, cada campus nomeia uma pessoa responsável pelo objeto, pelo material que vai ser adquirido, o tipo de material, que é chamado de requerente. Esse requerente geralmente é uma pessoa ligada ao setor que está demandando aquele material ou serviço, e é uma pessoa que tem conhecimento técnico, né, a respeito. Por exemplo, assim, para gêneros de alimentação, geralmente é uma nutricionista que é a requerente. Para materiais de informática, é um técnico de TI, uma pessoa que tem conhecimento para saber descrever os itens, né, fazer pesquisa de preço, todas as especificações que precisa ter no processo.
Então, assim, um processo licitatório, ele exige muitos documentos, né? É bem burocrático, tem muitos detalhes que a gente precisa observar, e por isso a gente precisou padronizar os processos, né? Para que, né, não acontecesse de se esquecer documentos, se esquecer etapas, e para que os modelos de documentos utilizados fossem padrões também, todos utilizassem o mesmo tipo de documento, né, para inserir no processo. Então, foi feita uma padronização dos processos licitatórios e também em função do grande número de pessoas envolvidas, né? E, por exemplo, numa licitação onde todas as unidades estão presentes, né? Então, tem o líder da equipe, né? Líder da licitação, e um requerente de cada unidade. Se todos participam, nós temos 12 unidades, então são 13 pessoas participando. Então, é importante ter uma padronização, né? Para não se perder. Vou falar então do estudo técnico preliminar, que é um dos primeiros documentos, né, do processo licitatório, que é um documento onde a gente vai descrever a necessidade, que necessidade a gente precisa atender com a licitação e qual a solução, melhor solução para atender essa necessidade. E ele vai embasar os demais documentos do processo, principalmente o termo de referência, que é o documento que vai descrever aquilo que se quer comprar ou o serviço que se quer contratar. Então, é nesse primeiro documento que aparece o tema da sustentabilidade. A lei, ela estipula lá vários tópicos que a gente precisa, vários itens que a gente precisa preencher, né, nesse estudo, e um deles é, na parte dos requisitos da contratação, a gente precisa prever critérios e práticas de sustentabilidade. E também tem um item sobre os impactos ambientais, onde a gente precisa prever se aquela contratação, aquela aquisição, vai ter algum impacto e quais as medidas serão utilizadas para mitigar. Então, falando um pouco desses critérios, né, só para vocês entenderem, eles podem vir de diversas formas, de acordo com o tipo de material ou serviço que se vai contratar. Por exemplo, ele pode ser, vamos dizer assim, o item ser de produto reciclado, pode ser uma certificação que pode ser exigida do fornecedor, né, para fornecer o item. Existem, por exemplo, esses selos de eficiência energética, então você pode exigir que o determinado item que você vai comprar, um material elétrico, tenha um selo de eficiência A, no caso, uma eficiência melhor. Ou, por exemplo, um serviço, né? Você vai contratar uma obra, você pode impor como uma obrigação para a contratada que ela tem que fazer o descarte correto dos resíduos da obra. Então, esses critérios é difícil assim da gente implementar porque não existe um padrão, né? Cada tipo de serviço ou tipo de material você vai ter critérios diferentes que você vai poder aplicar ou não. E então, assim, esse estudo, assim, ele carecia, como eu falei, né, a gente tinha um modelo, né, para elaborar o estudo, mas não tinha nenhuma orientação de como as equipes, né, o pessoal que está fazendo as licitações, deveria prever esses critérios. Então, a minha proposição foi elaborar esse documento, ali eu coloquei o recorte, né, o início do documento, ele está como apêndice lá no relatório, né, no relato. Ele nada mais é um documento que orienta a quem está fazendo a licitação, a equipe de planejamento, aonde que ela vai buscar as informações dentro do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis para inserir esses critérios na licitação. E o guia, ele traz várias formas de como prever esses critérios, só que o guia, por exemplo, ele tem quase 300 páginas, então muitas vezes o pessoal não consulta, ou não sabe como consultar, como procurar no guia, como aplicar esses critérios. Então, esse documento, na verdade, é uma forma de orientar as equipes para que elas, e instigar elas para que elas passem a olhar para o guia e tentar aplicar esses critérios na licitação. Então, como considerações finais, então, esses critérios sustentáveis, né, como já foi dito, eles não são mais uma opção, mas eles passaram a ser regra, né, então a lei está nos exigindo que a gente aplique esses critérios. Então, com o auxílio do Guia Nacional e dessa ferramenta, dessa orientação que eu elaborei, né, a gente, é uma ferramenta essencial para que a gente consiga cumprir o que está determinado na lei. Então, essa proposta foi um passo inicial, né, para tentar introduzir os critérios de sustentabilidade nas licitações do Instituto, né,
e, né, instigar e desenvolver, né, esse tema na instituição, porque praticamente não existia, não havia aplicação desses critérios nos processos. Eu trago um pouco das referências e seria isso. Então, agradeço a atenção. Márcia, muito obrigada pela exposição, pela apresentação, tá? Pelo respeito também ao tempo também da apresentação, isso é fundamental para a gente conduzir bem aqui a dinâmica e promover o debate, né? Se tu me permitir, né, eu gostaria de destacar alguns pontos, né? Sim. Como aspecto relevante, né, do estudo feito, né? O quanto é relevante a sustentabilidade como um critério para o processo de licitação pública, né? Então, e o impacto desses critérios, enfim, nas práticas de gestão, né? Enfim. Então, sem dúvida, isso tem a sua relevância, né? E a gente não pode deixar de desconsiderar isso, né? Eu tenho uma perguntinha em relação ao estudo feito, né? Na tua visão e a partir do estudo desenvolvido, né? Quais são os maiores desafios enfrentados, assim, pelo Instituto Federal ou pelas organizações, enfim, a partir da tua visão, né, de se adaptar aos critérios sustentáveis, né, nas licitações? Olha, eu acho que o principal é essa falta de conhecimento, né, das pessoas, né, de como inserir, e muitas vezes falta de conhecimento do que existe no mercado em termos de produtos que possam atender a critérios de sustentabilidade ou ao que normas ou leis que a gente pode exigir que a empresa, né, vamos dizer, atenda, né, como forma de ser mais sustentável. Então, essa questão do conhecimento também, de conscientizar, né, o pessoal de que isso é importante, né, para a sociedade, que a gente respeite, né, as questões ambientais, também sociais, né. Então, eu acho que essa parte da conscientização e da orientação ainda precisa ser trabalhado muito nas instituições, né, para que a gente realmente aplique, né, essa questão. É um assunto novo, uma questão nova que vem, né, e que no início, né, sempre tem resistência, não, até a gente, né, implementar efetivamente vai um tempo, assim, até as pessoas conhecerem e saberem como fazer, tá? Bacana. Sobre a questão, assim, prática, né, do estudo e da tua apresentação, né, se tu me permitisse fazer um destaque, né, a influência dos critérios sustentáveis na competitividade no processo licitatório, né, Tem essa em que a questão gente também, né? Porque muitas vezes a gente tem que tem que avaliar isso também, né? Porque se você depender do critério que você vai impor, né, você pode estar restringido à competitividade, e aí tem essa questão assim do risco, né? De você daqui a pouco sofrer um apontamento, alguma coisa, então às vezes o pessoal prefere não arriscar e não colocar, né? E até porque a lei não dá muito embasamento nesse sentido, né? Ela não permite assim que a gente, né, exija a sustentabilidade sem abrir mão do menor preço, né? Então esse ou também até é um grande mesmo desafio. dependendo da combinação dos critérios numa licitação deserta, por exemplo, né? Enfim. Isso, tem tudo isso. E a importância também da sustentabilidade como um fator de conformidade, né? Se eu tenho os critérios ali, enfim, estabelecidos, né, e de alguma maneira tenho diretrizes para seguir e adotar esses critérios dentro de um processo licitatório, enfim, né, depois eu sou auditado conforme isso, né? Então, é um Isso. critério de conformidade, inclusive. Então, Uhum. bacana. Se tu me permitir também, queria fazer algumas sugestões, tá? Enfim, a partir do que eu li e do que vivenciei na apresentação, né? Talvez, né, para estudos futuros ali, né, incluir uma análise sobre a eficácia da aplicação dos critérios sustentáveis, né? Enfim, Uhum. aí teria que aprofundar mais em relação a algum modelo que tentasse demonstrar isso, né? E até mesmo, né, a comparação com outras regiões para identificar boas práticas, né? Enfim, o que está sendo feito no mundo em relação à Em aplicação desses outros estudos. critérios, nesses Uhum. processos de contratação, enfim, para a gente conseguir tirar práticas comuns ou boas práticas, né? Uhum. Enfim, é,
Era isso. Eu não sei se os demais participantes, autores e convidados gostariam de fazer mais alguma pergunta, alguma colocação ou consideração. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiro, Márcia, parabéns aí pela apresentação, pelo trabalho. É bom ouvir eu que sou gaúcho, né? É bom ouvir um gaúcho. Eu sou um ex-IFE também, sou um ex-Instituto Federal. É, quando a gente fala em critério de sustentabilidade, né? O Daniel comentou ali um pouco em relação a você começar a restringir a participação de algumas empresas, né? Principalmente quando a gente fala aí de licitação, você vai ter empresas de vários portes, talvez, né? Eu não sei, eu não conheço muito sobre licitação do Instituto, né? Mas acredito que tenha esse leque aí. Como é que se prevê, por exemplo, assim, uma empresa ganhou a licitação dentro dos critérios, como é que você audita isso? Isso é previsto na licitação ou não? Na verdade, isso pode vir muitas vezes como uma impugnação, né? Você coloca Uhum. lá no edital que você exige um determinado critério que o fornecedor atenda, e aí vai vir outros fornecedores que vão te impugnar, né? E colocar essa questão de que não está respeitando a competitividade. Na verdade, a gente até assim não passou ainda por uma situação nesse sentido, porque é uma coisa nova, né? Mas eu acredito que deva vir muito nesse sentido, assim, de outros fornecedores, né, impugnarem um edital, né, porque hoje, eles estão muito ligados, as empresas já sabem mais fazer essa parte de impugnar, e até ir judicialmente, né, contra alguma decisão, né. Então, eu acho que nesse sentido, auditar, claro, tem os órgãos de auditoria, mas eu acredito que surja mais nesse sentido, assim, dos próprios fornecedores, outros fornecedores virem, né, questionar. Obrigado. Maurício, obrigado pela pergunta, Márcia. Obrigado pela explicação. Mais alguma pergunta? Não tendo, né? A gente então avança para a apresentação do próximo trabalho, né? O próximo trabalho a ser apresentado é o que vai falar do tema, né? Traços isomórficos presentes no site das empresas de logística de Uberlândia. Os autores são Mário Fer e Rodrigo Miranda, né? Enfim, o estudo é aqui, só para contextualizar, para a apresentação que o Mário vai estar fazendo agora em seguida, né? O estudo examina os traços de isomorfismo presentes no site das empresas de logística de Uberlândia, utilizando análise de conteúdo para identificar padrões e práticas comuns, né? A pesquisa tem como destaque empresas que replicam práticas de sucesso de outras organizações, principalmente nas áreas de segurança e tecnologia. Mário, você tá... Opa, o Mário Acho que o estava aqui Mário não tá, presente. o Mário não tá aqui. Enfim, bom, vamos avançar então, né? Qualquer coisa a gente retoma a apresentação do próximo trabalho. Desculpa, eu estava fazendo a leitura sobre a anotação que eu Sim. estava fazendo, acabei nem vendo se o Mário estava presente ou não. Me desculpem pelo equívoco, né? Imagina. Então, vou fazer a apresentação então do artigo de vocês, tá? Laurice e Lilian. Só pegar aqui Estava tudo encaixadinho aqui, só um minuto, por favor. Então, o próximo trabalho vai falar sobre o desenvolvimento do mercado de atacado e varejo para embalagem de transporte e armazenagem de produtos, né? Os autores são o Lauriço Basio e a professora Lilian Miguel, né? O estudo investigou aqui o desenvolvimento do mercado de atacado e varejo para embalagem de transporte e armazenagem de produtos, analisando forças econômicas e sociais, né, que acabam, de alguma maneira, influenciando esses mercados. E o trabalho também explorou estratégias competitivas e adaptações necessárias para acompanhar as mudanças estruturais do setor, né? Dá muita ideia de influência do mercado, né? Enfim, Mário, fica à vontade, tá? A palavra é tua, enfim. Então, a gente já está vendo a tua apresentação, está contigo. Bom, Mas perfeito. desculpa, caiu minha conexão aqui. Mas você quer terminar essa e eu falo na sequência? Isso, Mário. A gente percebeu que você tinha, enfim, caído. Eu fiz a troca aqui, enfim, da ordem da apresentação. Para ti tem algum problema? Não, não. Peço desculpas e melhor, já Não, começou, né? imagina. Melhor continuar para não perder o Não, raciocínio, né?
Não, Mas mas, entendo. Mário, Ô, se você Maurício, tudo quiser, para bem? mim, não, para mim tranquilo, não tem problema não. Não, não, pode seguir aí que Tá foi bom. falha aqui, tá? Me Não, desculpa tranquilo. aí. Acontece, imagina. Bom, gente, bom, boa noite oficialmente então. Meu trabalho me chamo Maurício Bassi. O trabalho foi orientado pela professora Lilian. E esse trabalho ele foi desenvolvido, só vou dar uma contextualizada aqui então no formato da apresentação, vou falar um pouco aí, só introduzir um pouquinho sobre a empresa, para a gente ter uma contextualização mais ampla, é um negócio um pouco diferente do que a gente está acostumado no mercado em geral. Aí falar um pouco do desenvolvimento, a proposta de solução, intervenção, avaliação. Esse projeto ele já foi testado na prática e algumas considerações finais. Bom, qual foi o objetivo desse trabalho? Primeiro foi analisar, esse estudo foi feito numa empresa de São Paulo, uma unidade de São Paulo, que é uma empresa de embalagens, mas é uma empresa de embalagens de transporte, né, de transporte e armazenagem, e é uma empresa já consolidada no mercado, aí com seus mais de 30 anos de atuação no Brasil, né? Ela é uma empresa americana, e o trabalho ele focou nessa empresa fazendo um estudo, né, e um desenvolvimento de um novo segmento de atuação. Esse segmento, depois eu vou contextualizar um pouquinho, ele acabou migrando ou focando mais no varejo e no atacado. E esse estudo ele foi basicamente focado, né, sobre dois aí quadrantes, que é a parte de desenvolvimento de mercado e também, em contrapartida, o desenvolvimento de produto. Então, essa empresa ela trabalha com essas são as principais embalagens. É uma empresa de locação de embalagens, é uma empresa de locação de ativos. Ela atua hoje no segmento químico, cosmético, tintas e alimentos, com esses tipos de embalagens. Aí, junto com essas embalagens, tem um monte de serviço que é agregado a esse tipo de serviço. Então, é algo um pouco diferente do que a gente está acostumado. E também é uma empresa que no ramo em que ela atua, ela é muito consolidada. Hoje é a maior empresa do mercado nesse segmento, e ela detém boa parte do mercado em que ela atua. Todos os mercados que ela atua, ela tem uma presença muito grande, muito forte, principalmente no mercado de cosméticos, atendendo aí grandes marcas como Natura, Boticário, L'Oréal, enfim, todas as grandes marcas, P&G, enfim. Alimentos, ela tem um pouco menos de presença no mercado, mas mesmo assim é uma presença significativa, porque é um mercado não muito. É um mercado mais novo, vamos dizer assim, para essa empresa. E é o que acontece. Essa empresa, ela, como ela tem detém boa parte do mercado, acaba acontecendo que o crescimento dela começa a ficar um pouco mais limitado e um pouco orgânico, ou seja, quando a empresa sempre fazia o orçamento, né, o budget anual, ele era muito focado no crescimento dos próprios mercados, né, dos próprios segmentos. Isso acabou, a empresa ela teve um boom de crescimento aí nos últimos anos, mas de uns 2, 3 anos para cá, ela começou a ter um crescimento menor, porque ela já detém boa parte do mercado, e acabou não tendo muito espaço para expandir. E aí, esse estudo ele veio a ser desenvolvido nessa empresa, né, para a gente entender um pouquinho dessa oportunidade, fazer um diagnóstico em cima do que a empresa atua, né? E aí se fazendo o circuito, né, de desenvolvimento, né? Então foi usado um método de solução de problema e exploração de oportunidades, fazendo um método intervencionista, ou seja, esse projeto ele foi colocado em prática no decorrer desse estudo, na verdade, o estudo foi acompanhando e foi entrando nesse desenvolvimento, na verdade, o desenvolvimento foi baseado no estudo, utilizando aí dados primários e secundários e principalmente aí na parte de varejo e atacado. E aí esse estudo ele usou como base, como parâmetro, o peso e o impacto gerado nas operações, né? A gente vai entender um pouquinho mais para frente do que eu estou falando, focando muito na questão de sustentabilidade, custo, eficiência, logística e ergonomia. O mercado desenvolvido foi o mercado de varejo. Nessa análise de segmento, esse estudo ele tentou não fugir muito do que é a cultura da empresa, ou seja,
locação de ativos, de embalagens focadas em sustentabilidade, então são embalagens retornáveis. Foi a primeira empresa, lá em 1992, a trazer isso, essa cultura da embalagem retornável, na embalagem de transporte. Isso veio da Alemanha, na verdade, do fundador da empresa, né? E aí, nesse estudo, se verificou que o mercado de atacado e varejo, que é um mercado muito grande em termos de movimentação de materiais, acaba usando esse tipo de embalagem, tá? Esse estudo ele aconteceu em dois grandes players. Aqui eu vou comentar o nome, mas no trabalho eu acabei não mencionando muito os detalhes, mas foi feito essas imagens são imagens da Leroy Merlin, do centro de distribuição deles em São Paulo, e também na Sodimac, tá? Que são duas empresas aí do ramo de materiais de construção, são grandes players e fazem uma movimentação gigantesca de materiais com a utilização, as duas usam o mesmo sistema, com embalagens de madeira, envolto em plástico, enfim. Isso acaba gerando um grande problema para eles de geração de material, e também perdas do produto que está sendo embalado, né? A embalagem ela não é eficiente. Nos caminhões, eu presenciei essa cena durante o estudo, algumas embalagens de madeira elas acabaram rompendo na carga, na hora do desembarque, e gera um transtorno imenso para eles de custo, de tempo de logística. Os caminhões acabam ficando retidos ali para fazer essa movimentação e gera um transtorno imenso, além dos custos envolvidos. Para as duas empresas, foram analisados o que teria mais impacto na operação deles e também o que seria relevante para eles, né? Porque às vezes a gente vai ter a situação que a sustentabilidade ela pode gerar um impacto, mas para eles talvez não seja relevante, né? Ou o custo, enfim. Para ambas as empresas, se chegou, através desse estudo, que tanto a sustentabilidade quanto o custo e a eficiência na empresa A, no caso, muito forte. Aí, no caso da Leroy, eles têm um trabalho muito grande, estão trabalhando muito forte nisso, na questão de sustentabilidade, custos, sem dúvida, qualquer operação sempre vai buscar a redução de custos, e também na empresa B, que é a Sodimac, muito mais forte a questão de custos, não tanto a sustentabilidade, mas com seu peso, mas também a questão da eficiência. O que se percebeu nesse estudo das duas empresas são momentos diferentes. O que eu quero dizer com momentos diferentes? Primeiro, em relação ao como eles enxergam esse problema e como que eles tratam esse problema. O principal ponto foi a questão, no caso da Leroy Merlin, por exemplo, eles têm esse problema e têm ciência do problema e estão sendo ativos em relação a eles. No momento que eu cheguei lá para fazer esse estudo, era um momento que eles estavam procurando uma solução para resolver essa questão, tanto da sustentabilidade, né, como a questão do custo. Já na Sodimac, esse problema ele era gritante lá dentro, principalmente na conversa com os gerentes e com os operadores. Ali se falava muito em custo, muito em perdas, mas eles estavam sendo um pouco menos ativos nisso e não tomando nenhuma ação em relação a isso. Então, essa chegada, esse estudo fez eles instigarem eles a fazer esse movimento de buscar soluções. Então, nas operações foi feito um mapeamento, né, um entendimento, muita observação e acompanhamento da logística, né? Então, a gente acabei mergulhando nos dois centros de distribuição para entender como é que funcionava o dia a dia. E aí se passou para a criação da ideia e da prototipagem e do produto final. O produto final foi esse, é uma embalagem retornável, muito resistente. Ela chega a atingir 2 metros de altura, né? Então ela fecha um engradado com 2 metros. Só que o que acontece? Para ela ser vantajosa na questão também da sustentabilidade e da eficiência, ela não pode voltar nesse tamanho, né? Imagina você carregando uma carreta com 100 embalagens dessas, trazendo uma embalagem totalmente vazia, né? Então ela dobra, ela fecha e ela fica o tamanho de um pallet. Então quando ela retorna, você consegue fazer um retorno muito mais eficiente, muito mais barato, né? Porque você traz muitas embalagens dentro de um caminhão.
e acaba aí minimizando a questão do impacto também ambiental, né, de certa forma. Bom, como eu comentei no início, a ideia desse projeto foi usar um pouco do conhecimento da organização, não para busca de de uma nova atuação, né? Mas nada que fosse muito gritante, ou seja, a gente é uma empresa que trabalha com embalagens de logística, você migrar para, enfim, para algo que a empresa não tenha muito conhecimento. Essa mudança também seria muito mais drástica. Então, se utilizou um pouco da competência da organização e também ligando o varejo e o atacado, que também tem essa questão da logística, que é muito pesada, e aí combinando as duas situações. Então, como criação de valor aqui para o mercado, né, a gente trouxe um pouco aí, esse estudo traz um pouco da questão da sustentabilidade, ou seja, foi eliminado totalmente o uso de madeira, de plástico, de mão de obra indiretamente, né, porque você tem todo um custo envolvido ali para a montagem. A Leroy ela tem uma fábrica dentro do centro de distribuição só para montar aquele engradado de madeira, né, além da maior eficiência. Quais os riscos que foram considerados aqui? Primeiro, a gente tem uma quebra de paradigma, né? Então, a gente está falando de um centro de distribuição, não sei se todos conhecem, mas é gigantesco. Então, é uma mudança, uma quebra de paradigma muito grande dos operadores, enfim, de entender isso. E também a questão da demora nas negociações, né? Então, as negociações elas são muito extensas, muito longas. Então, isso são considerados aí como riscos aí na operação, né? A oportunidade, embora esse estudo tenha focado muito no materiais de construção, com essas duas gigantes, mas esse tipo de logística e essa utilização de embalagens, de pallets de madeira, por exemplo, é utilizado em praticamente todos os segmentos logísticos. Então, esse estudo ele permeou aí um caminho longo, né, mas bem estruturado, até se chegar aí a uma questão de um produto, o lançamento dele como um conceito, e a estruturação de vendas. Aqui são imagens de testes que foram realizadas em ambas as empresas. Nas duas imagens da ponta são na Leroy Merlin e na imagem do meio na Sodimac. Foram feitas muitas viagens, grande parte no estado de São Paulo, né, do centro de distribuição da Leroy, e também com esses testes chegou à conclusão não, através de dados, que os produtos chegaram totalmente intactos, sem nenhuma embalagem danificada, sem nenhum retrabalho de logística, trazendo aí muita eficiência. Como considerações finais, então esse projeto ele foca muito em desenvolvimento de novos mercados, ele está estruturado dessa forma, trazendo aí a importância da inovação, né, desse olhar dos gestores das empresas para um novo mercado. Um trabalho muito forte na quebra de paradigma, né? Então, de trazer mudanças, de trazer novos negócios, além de benefícios ambientais e redução de custos, e dentro da empresa, que hoje está muito enraizado agora, a cultura da inovação. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Laurício, muito obrigado pela apresentação, tá? E, de novo, pelo respeito ao tempo também, que é importante, né? Enfim, mas impressiona a riqueza de detalhes ali, né? E da investigação, do trabalho de levantamento e pesquisa que foi feito, sem dúvida, né? Gostaria de fazer algumas considerações, a exemplo do que eu tenho feito nas apresentações anteriores, né? Sem dúvida, né? A análise detalhada e a questão de como o mercado se comportou, né? Essa evolução do mercado, tanto de atacado quanto varejo, enfim, né? E investigação ali dos principais aspectos econômicos e sociais que influenciam o mercado, né? Sem dúvida, isso é um fator de relevância para o estudo que foi desenvolvido. A pergunta que eu tenho tem a ver com o processo, né, que a gente tem percebido, principalmente tanto no varejo quanto no atacado, ligado muito à transformação digital, né? E, de alguma maneira, na visão de vocês que desenvolveram o estudo, né, o quanto isso afeta ou afetaria, enfim, né, na visão de vocês, esse processo, né? Então,
Essa é a pergunta. É, uma das questões que foram levantadas durante esse processo, principalmente com a Leroy Merlin, foi a questão da rastreabilidade dos equipamentos, das embalagens. Porque para a operação deles, eles estimam ali em torno, isso está em negociação ainda, né, mas em torno de 14 mil embalagens. Né? Então, você teria aí 14 mil embalagens andando pelo país afora. Né? Qual é o estágio que está hoje? Tá? Então, essas embalagens, hoje elas estão sendo produzidas, tá? Então, para outros clientes também. E agora seria uma segunda fase, é a fase que a gente está fazendo testes com GPS. Então, as embalagens elas são rastreáveis. Então, para evitar que elas se percam aí né, no caminho. Isso é muito comum, isso acontece muito com os pallets, né? Eles têm um custo. Eles tentaram, em algum dado momento, fazer o retorno desses pallets que eles usam de madeira, mas sempre se perdia. Nunca foi muito efetivo. E aí, uma outra coisa que eles gostaram muito na ideia, na concepção, depois eu não fez parte do trabalho, tá? Mas a gente acabou indo, eu acabei indo no Mercado Livre, por exemplo, que é um grande, né, Mercado Livre todo mundo conhece. E quando o produto sai para entrega, hoje sai tudo dentro de um caminhão. Vai todos os produtos lá dentro e não tem uma ordem muito, embora sejam absurdamente eficientes. Mas o que eles viram hoje como também uma opção, aí entra um pouco na questão do controle e da velocidade e também, de certa forma, a tecnologia. Eles conseguem, por embalagem, separar as entregas. Então, cada embalagem metálica dessa, ela vai ter o tagzinho ali com os produtos que estão ali para entregar, com o endereço certinho. Então, ele já consegue mapear o roteiro e ao invés de abrir o caminhão e ter um monte de embalagens lá dentro, ele consegue, por embalagem, já organizar o caminhão por uma ordem mais lógica, vamos dizer assim, e fazer um controle muito maior. Então, de certa forma, dá para agregar e dá para trazer mais tecnologia nisso, e aí vai envolver muita questão mais da logística, né, da eficiência. Quem trabalha com logística sabe que a eficiência é algo assim primordial, porque custo é caro, logística no Brasil, não é barato. Então, quanto mais, que é o que a Leroy estava tendo de problema, na verdade, muito envio e muito retorno de embalagens de produtos danificados. Então, cada envio é caro, porque o caminhão retorna com produtos, teoricamente, de clientes, né, ou da própria loja, e aí você acaba trazendo um problema para dentro do centro de distribuição, porque você traz resíduo, ou você tem que fazer descarte. Isso, de novo, é muito caro. Eles têm até um indicador de geração de resíduos lá na Leroy, que cresceu nos últimos anos. Claro, daí teve a questão do aumento de vendas também, mas ok. Então, isso é trabalhado muito forte. Não, bacana, bacana. Bom ter esse retorno, assim, essa percepção de quem estava perto ali, acompanhou ali a operação, enfim, viu muita coisa acontecendo e a quantidade de oportunidades, né, que ainda é possível explorar, É, enfim. e o que é muito bom, e é isso que você falou, né? Eu sou muito adepto do você estar onde as coisas acontecem, né? E você tem percepções diferentes quando e eu fiz questão de fazer isso, porque primeiro que enriqueceu o trabalho também, mas não de falar com só, né, foi base do trabalho também, mas não só com gerentes, mas de quem está realmente lá na operação. Quem opera a empilhadeira, quem arruma o pallet, quem sabe quem está no dia a dia ali. E aí coisas que às vezes nem ergonomia, por exemplo, assim, nenhum dos gerentes falou, mas para quem está na operação ali, diz, poxa, eu tenho que trabalhar agachado no chão, tenho que trabalhar sentado, enfim, isso cansa, eu chego no final do dia, estou com dor nas costas. Então, e fora os pontos, assim, de manipulação de caminhão, da operação em geral. Então, você ouve coisas, assim, que realmente foram muito bacanas. Bacana, bacana.
Queria fazer dois últimos destaques, tá? E a gente amplia mais também para a pergunta dos demais participantes e presentes, né? Uma em relação ao aspecto prático ali, só um destaque, né? Que o entendimento e aplicação dos conceitos de economia de mercado, enfim, são fundamentais ali para entender mudanças no próprio modelo de negócios e no estabelecimento de estratégias competitivas para as organizações ali envolvidas, né? Então, tem que ter essa compreensão clara, enfim, essa consciência, enfim. Então, esse é um dos destaques. E, com sugestão, né, se tu me permitir, né, tanto o Laurício quanto o professor ali, né, enfim, talvez uma análise comparativa, né, entre mercados de diferentes regiões, enfim, e até mesmo ampliação de estudos de caso, ainda para ampliar algum outro aspecto que, de repente, né, não tenha sido abordado nesse estudo particular, enfim, então, nesse sentido, tá? Mas Excelente, bastante excelente. rico e gostaria muito de parabenizar pelo trabalho desenvolvido. Obrigado. Deixa eu só abrir um parênteses aqui bem rapidinho, prometo. Eu nem falei isso com a professora Aline. Eu acabei mudando de empresa, do mesmo grupo, na verdade, né? Mas é um outro ramo. Agora eu trabalho numa empresa que trabalha com parte de petróleo. E visitando um cliente, de novo aqui, é um outro negócio totalmente diferente. Eu visitei um centro de distribuição de um cliente que é da Petrobras, que na verdade é muito grande. E aí, no meio da conversa, eu não trabalho mais com esse tipo com essa empresa, na verdade, embora seja do mesmo grupo. E aí eu comentei, eles tinham um problema de armazenagem lá, eu falei, olha, tem a empresa que eu trabalhava no grupo e que tem uma embalagem assim. Resumindo a história, o pessoal do ramo de petróleo agora tá, tá usando o mesmo tipo de embalagem também. Sim, Dá para ampliar bastante, é um leque muito grande. claro, claro. As oportunidades enfim, são inúmeras, né? Então, Sim. alguém gostaria de fazer alguma consideração? Alguma pergunta? Mário? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Quando mais cedo ele comentou sobre a rastreabilidade desse equipamento, eu não entendi muito bem como é que ela é. Ele comentou via satélite, mas é o que? RFID? Que tecnologia que usa para ele rastrear o É, patrimônio? Não, perfeito. É GPS mesmo via satélite. Tem Mas duas como é que tecnologias que estão ele. sendo, são duas tecnologias que estão sendo testadas, né? Uma é o que é com GPS, ele procura o satélite. E a segunda opção, essa é a primeira opção, ela é um pouquinho mais cara, mas ok. E a segunda opção, que é a mais barata, está testando essa semana, inclusive, testada, ela se comunica com o celular. Então, se onde tiver o celular e antena de celular, ele emite sinal. Ele avisa, estou aqui. Pois é, mas para cada embalagem, Cada um embalagem tem um celular sinal. acoplado, Isso. assim? É um sensorzinho bem pequenininho que vai preso no equipamento. Então, quando ele está circulando, ele vê duas coisas: antena de celular ou quando ele passa em pedágio, que aí ele faz a leitura no caso do sem parar aqui, vou fazer uma propaganda aqui, mas enfim. Então, ele sempre procura antenas. Então, quando ele chega no centro, por exemplo, saiu do centro de distribuição e foi para, sei lá, para o interior de São Paulo, cada momento que tiver uma antena, ele vai emitindo sinal. Então, você consegue saber onde é que a embalagem está. Você vê isso direitinho no sistema, assim, onde é que ela está andando, o trajeto que ela está fazendo e onde é que ela parou. É bem interessante. Obrigado, Mário, pela pergunta. Obrigado, Laurício, também pela exposição da resposta e esclarecimento. Mais alguma pergunta? Não? Professora Lília, fiquem à vontade. Enfim, então vamos então para a apresentação, né, do último trabalho dessa sessão, né, que é traços isomórficos presentes no site das empresas de logística de Uberlândia, autores Mário Fer e Rodrigo Miranda. Enfim, o estudo ele examina traços isomórficos presentes nos sites das empresas de logística de Uberlândia, utilizando a análise de conteúdo para identificar padrões e práticas comuns, né? A pesquisa destaca como a empresa replicam práticas de sucesso de outras organizações, principalmente nas áreas de segurança e tecnologia. Mário, fica à vontade, tá? A palavra está contigo. Obrigado por estar presente aqui conosco. Enfim,
Ok, eu que agradeço, né? Compartilhar aqui a apresentação. Vocês estão vendo aí? Estamos sim, estamos te ouvindo bem e vendo a apresentação. Tá, então vamos lá. É, o Daniel já fez a introdução aí do tema, né? Então, é uma pesquisa que foi desenvolvida aqui no trabalho de mestrado aqui na universidade, né? O Rodrigo Miranda foi um dos orientadores aqui da pesquisa. Então, a gente tentou buscar dentro da disciplina de teoria das organizações, no tópico de isomorfismo, né? E conciliar com a logística, e aí dentro das empresas de Uberlândia. Vamos ver aqui como é que faz. Peraí que- Ah, tá, foi. Então, eu vou começar falando um pouquinho do problema da pesquisa, o objetivo do trabalho, falar um pouquinho de algumas discussões teóricas, a metodologia que a gente usou, resultados e análises e as considerações finais. Então, o que a gente buscou responder é se existiam traços de isomorfismo no site das empresas de logística de Uberlândia, né? Então, o objetivo foi esse, né? Identificar o isomorfismo no site das empresas de logística, entendendo os principais atributos por ele utilizados, e verificar como é que as empresas lidam com a uniformização de procedimentos por pressão institucional e comparar isso com a necessidade de diferenciação no mercado competitivo, né? Então, uma breve introdução, né? O isomorfismo, ele busca, ele fala sobre traços de uniformidade dentro dos negócios, né? Seja isomorfismo coercitivo por leis que obrigam as empresas a seguir determinados parâmetros, seja normativo pelos profissionais que se formam e introduzem as técnicas adequadas para suas áreas de atuação, ou seja por empresas que se consolidam no mercado e as outras acabam copiando as práticas dela, né? Então, a discussão que a gente trouxe, né, teórica, entre a logística e o institucionalismo, seria a logística tinha uma importância grande dentro das empresas, por ser ela responsável, muitas vezes, pelo estabelecimento de elos entre a empresa e os clientes. Muitas vezes ela é a ponta de comunicação da empresa com o cliente. E como a logística já é um setor, ou uma área nas empresas que já existe há muito tempo, então a gente se questiona, né? Será que a consolidação da logística já acabou e já definiu todos os seus atributos? Quer dizer, já está todo mundo se copiando nesse setor? Todas as leis, né, que foram criadas, elas já estabeleceram um isomorfismo coercitivo. Então, as leis já centralizaram e definiram, né, como as empresas têm de atuar. E os profissionais de logística, né, com formação única, eles já levaram o isomorfismo institucional no setor, né? Então, que agora não, já há algum tempo, né, a gente tem formações específicas em logística. Então, será que isso já foi levado para dentro das empresas e as empresas têm atributos e se tratam de forma equivalente, né? A gente ainda consegue diferenciar uma empresa da outra em logística? Então, esses foram os principais temas teóricos aí que a gente buscou nesse trabalho. E para isso a gente fez uma pesquisa, né, na bibliografia sobre logística, buscando alguns atributos que a gente pudesse buscar nas empresas, né? E os principais atributos que a gente encontrou na literatura foram esses que estão aí, né? Agilidade na entrega, confiabilidade, flexibilidade no serviço prestado, comunicação sobre o status de serviço e o apoio pós-entrega, né? Então, esses são os principais atributos que a bibliografia traz para a área de logística. Então, o trabalho nosso, ele basicamente foi uma pesquisa qualitativa e análise de conteúdo. O campo de pesquisa para a seleção de sites através do Google foi logística Uberlândia. Então, a gente entrou na internet, no Google, pesquisou logística em Uberlândia e aí a gente encontrou algumas empresas e a gente começou a tabular no Excel os dados encontrados pelas 10 primeiras empresas que apareceram nessa pesquisa.
E daí a gente começou a verificar a relação entre os temas presentes nos sites e os atributos de logística presentes na literatura, que eles que eu mencionei no slide anterior. E identificamos também a presença de alguns atributos nos sites que não constavam na literatura. Então a gente tentou, de alguma forma, ver se eles apenas eram descritos de outra forma, ou se a gente poderia estar, de fato, encontrando novos atributos para a literatura poder explorar. E discutir as implicâncias, né, do isomorfismo para o setor, né? De repente propor para os administradores, ou para os gestores das empresas, novos atributos para estarem de olho para se diferenciar no mercado. Então vamos lá, os principais resultados encontrados, né? A gente buscou nos sites, primeiramente, né, os atributos que a bibliografia de logística trazia, e o principal que a gente encontrou aí foi rastreabilidade. A rastreabilidade aí é entendida principalmente como um isomorfismo coercitivo para determinados produtos, né, principalmente na linha de produtos farmacêuticos e até principalmente farmacêuticos, né, e talvez de alimentos. A Anvisa, ela determina que você consiga, através do lote, rastrear o destino das mercadorias. Então, parte dessa rastreabilidade é coercitiva, mas a gente entende que também é mimético, porque isso é uma demanda comum no setor, né? Os clientes querem saber por onde anda a sua mercadoria, cada vez mais a urgência é importante nesse setor, então a gente entende que isso também, mais do que uma coerção de leis, é um diferencial, então é uma demanda comum. E também o cumprimento de prazo e status do pedido vem no mesmo sentido, né? É um isomorfismo coercitivo também, porque o Código de Defesa do Consumidor ele traz a necessidade das empresas cumprirem os prazos contratuais que elas acordam com os seus clientes. Então, a gente entende que, apesar do Código de Defesa exigir isso, assim como a rastreabilidade, também trata-se de um aspecto de institucionalismo mimético, isomorfismo mimético, por ser uma exigência de cliente para prestação de serviço. Aí a gente encontrou também o agilidade na entrega, também caracterizado como isomorfismo mimético, porque as empresas tentam se diferenciar pela agilidade, então uma corre atrás da outra para tentar dizer que entrega mais rápido. E entregar o produto correto na quantidade correta também, a gente não encontrou muita menção a esse tema, mas a gente encontrou, no próximo slide eu vou mostrar, menção ao tema de qualidade. E aí a gente entende que a qualidade vai estar associada a isso. Só que a gente não encontrou nos sites o atributo de apoio pós-entrega, que estava na bibliografia, mas os sites não exploram esse tema. Esse vai, o slide não está passando aqui. O que eu faço? Vou tentar compartilhar por aqui para ver se vai. Porque por lá não estava indo. E aí a gente também encontrou alguns temas que não estavam na literatura, mas que a gente encontrou com alguma frequência no site das empresas. E o principal deles, segurança, que a gente encontrou em 9 das 10 empresas pesquisadas, ou seja, em 90%. A gente entende que ele pode ser associado à integridade da carga, né, remetendo ao item de confiabilidade lá da literatura, ou então sem avarias, né, também presente na literatura. E o segundo tema, tecnologia, né, que é cada vez mais presente, né, até questionei no trabalho anterior, porque a tecnologia, ela hoje está muito relacionada com inovação, com comunicação, informação, e quando a gente fala em logística é essencial. E, então, a gente entende também que está um pouco associado à segurança, porque se você tem a informação, você está mais seguro de como está a sua carga. Então, a gente entendeu que tecnologia é um atributo novo aí para a logística, que na literatura talvez ele não está tão presente. E comprometimento, a gente encontrou também em 60% das empresas. A gente tentou associar ele com cumprimento de contrato, né, remetendo ao atributo da confiabilidade.
E depois a gente encontrou temas com menor aparições, mas, por exemplo, armazenagem e transporte, né? Que aí é mais normativo, aí é fruto de profissionais capacitados para explorar os temas de logística, né? Que ao que a logística se presta de fato. E algumas outras temáticas relevantes que a gente encontrou, né? Sustentabilidade, valorização da equipe, muitos sites falando disso, remetendo a respeito com pessoas e meio ambiente. Ética, também remetendo a comportamento dentro de padrões esperados e confiabilidade. E também a presença de apresentação de números, né? Muitas empresas mostrando quantidade de clientes, quantidade de entregas, querendo, de alguma forma, associar os números ao tamanho da empresa e resultados de performance, também para traduzir para o potencial cliente a confiabilidade, que ele possa confiar na empresa por ela ter uma certa experiência. Com isso, a gente trouxe algumas contribuições que a gente entende que a gente pode trazer aqui tanto para o setor, né, quanto para futuros trabalhos, né? Então, a gente entende que 2 novos atributos eles devem incorporar na literatura como novos atributos para o setor de logística, que é a segurança e a tecnologia. A gente detectou realmente um isomorfismo médio nas empresas de Uberlândia, né? Muitos dos temas eles se repetem, né, em várias empresas, como eu mostrei nos números dos slides anteriores. E uma outra oportunidade é o atributo de apoio pós-entrega. Então, a gente não encontrou ele nos sites, então a gente entende que é uma oportunidade para os gestores das empresas explorarem essa temática, porque a logística reversa, ela envolve a logística reversa e o fechamento de um ciclo do pedido. Não é só a gente ir até o cliente, mas retornar do cliente, né? Seja com o produto que não conseguiu ser entregue, seja com o produto que foi entregue e por algum motivo não agradou ao cliente. E o atributo de segurança, que foi o primeiro item que eu listei, apesar dele constar em praticamente todos os sites que a gente pesquisou, ele estava pouco explorado, né? Então, na verdade, a gente não conseguiu capturar bem o que as empresas queriam dizer com segurança. As empresas falam, a sua entrega segura, preze por segurança, mas o que significava segurança, né? Então, a gente teve que deduzir que a segurança poderia ser você ter a confiabilidade que o seu produto vai ser entregue, que você vai cumprir os prazos, que o seu produto não vai ser avariado, mas isso são deduções que a gente entende que as empresas poderiam, de alguma forma, explorar melhor. E é isso. Mário, muito obrigado pela exposição, pela apresentação, tá? Enfim, a exemplo do que eu tenho feito nas apresentações, né? Vou fazer algumas considerações, tá bom? Se tu me permitir. Então, primeiro, em relação ao aspecto relevante do estudo, né? A identificação de padrões ali comuns entre essas organizações de logística através da análise dos seus sites ali, né? E a discussão principalmente sobre isomorfismo, né? Então, que caracteriza muito enfim, essa questão que foi a questão e o alvo de estudo ali desenvolvido. Em relação a isso, eu tenho uma perguntinha para compartilhar, que tem a ver com, por exemplo, você tratou muito a questão do isomorfismo, né? E o isomorfismo mimético ali e tudo mais entre essas organizações. Qual a implicação disso, né, para a inovação? Então, esse era um dos tópicos lá no começo da apresentação que eu citei, né? Como no mercado competitivo as empresas precisam estar sempre demonstrando o seu diferencial, mas ao mesmo tempo elas não podem ficar atrás de práticas que o mercado exige, né? Então, se todo mundo está pedindo entregas cada vez mais rápidas, né? Acho que a gente pode lembrar, há pouco tempo atrás, quando a gente fazia um pedido na internet, os prazos de entrega eram 1 semana, 2 semanas. Hoje em dia, em São Paulo, às vezes você pede de manhã e entrega à tarde, né? Então, agilidade na entrega é um tema que eu achei de grande relevância, principalmente, eu acho que cresceu muito na época da pandemia, né?
onde todo mundo passou a comprar online, e depois com a chegada de grandes players, como o Mercado Livre e a Amazon, então as empresas nacionais tiveram que, de alguma forma, correr atrás para conseguir se manter no mercado. Então a gente entendeu isso, que o isomorfismo mimético fez com que o setor como um todo melhorasse no ponto de vista do consumidor para trazer a agilidade na entrega, mas ao mesmo tempo as empresas ainda precisam buscar formas de se diferenciar, porque se todas estão agora entregando rápido, por que eu vou escolher uma em detrimento da outra? E daí é que a gente entende que a tecnologia, como uma sugestão de novo atributo importante para a logística, é como principal contribuição do trabalho, né? Porque cada vez mais a tecnologia está presente aí, e eu acho que isso é um diferencial, seja para trazer informação, rastreabilidade ou novas ferramentas para o setor. Muito, e aí só complementando, né, muito relacionado a isso, a gente tem uma coisa aquilo que, por exemplo, uma primeira organização inaugura aquilo, está na vanguarda daquela prática e tudo mais, e as outras ainda não possuem, mas em função de uma característica daquele determinado setor, se eu não conseguir, né, adaptar e incorporar aquela prática rápida, eu estou fora do mercado praticamente, né? Enfim, então, dentro da organização, aquela replicação daquele modelo, ou daquela prática, ou daquela operação, ela é essencial, minimamente, para eu me manter naquela competição, né? Outra questão é o rompimento para novos horizontes, novas práticas, além daquelas que já foram instituídas, né? Então, muito interessante, tá? E aí, em relação à questão prática ali, né, do estudo desenvolvido, né, um destaque ali que talvez a gente possa compartilhar, né, como essa questão, né, do isomorfismo ali reflete nas práticas operacionais, né, ou então na identificação de novos atributos para o setor, né, que a gente acabou de falar ali em relação ao aspecto da inovação também, né. Se tu me permitir uma contribuição, tá? De sugestão de melhoria ou de ampliação, de aprofundamento do estudo, né? Explorar o impacto das práticas de isomorfismo na eficiência operacional, né? Enfim, e discutir as desvantagens potenciais, né? Provavelmente em função de algum tipo de falta de inovação, enfim, porventura possa vir a ocorrer ou que seja característica do setor, né? Enfim. A gente tem alguma consideração? Alguma pergunta? Não? Bom, falta 1 minuto exato para a gente terminar a sessão, tá? Gostaria de agradecer a participação e a presença de todos, tá? Foram trabalhos belíssimos, enriquecedores, ricos no estudo, no desenvolvimento do estudo. Agradecer a participação de vocês também no Emprad, né? Então, que bom que submeteram os trabalhos, né? Que estão aqui apresentando, e que a gente sempre incentiva e promove, né? Para que, enfim, a gente desenvolva de fato a pesquisa, né? Enfim, então, e desejo, né, enfim, uma boa continuidade ali de evento para todos nós. Tá bom? Muito obrigado. Vocês foram maravilhosos. Ok. Obrigado, Agradeço pessoal. a Obrigado. oportunidade. Muito obrigado, Daniel. Valeu. E a Tchau, todos. tchau. Né?